queria trazer, é claro que primeiro eu tenho que louvar e braços estendidos o evento proposto pelo companheiro Perrita Leonardo Jordão. Niterói precisa mesmo de saber a memória de Niterói. A memória de Niterói não é o Caio Martins só, não. Eu estava em Portugal no Porto, para discutir com um advogado trabalhista as reformas que se realizavam em Portugal e se realizavam no Brasil. E me deram a palavra, num dado momento eu falo, sou de Niterói, Brasil. Há uma portuguesinha. Quando eu falei que era de Niterói, ela disse assim, do Caio Martins? Eu estava com 83 anos, 84, agora estou com 89, né? E ela, eu disse, menina, como é que você sabe do Caio Martins? O pai dela esteve aqui no período do Caio Martins. E contou para ela o processo de luta. Aí ela quis saber. Aí o cenário que era para discutir a reforma trabalhista estava se desenvolvendo em Portugal e no Brasil, passou a discutir o problema do Caio Martins. Aí eu comecei a descrever por que o Caio Martins. Eu antes dava um fôlego muito grande ao estádio Caio Martins, com momentos terríveis que eu e companheiros passaram. Caminhões e caminhões chegavam carregados de presos e eram jogados. Eu não vou descrever isso, porque depois eu vou descrever quando for solicitado inquirido pela comissão. Mas eu comecei a relatar quem era Niterói. Por que Niterói teve aquilo? Aí eu passei a ver que o Caio Martins não era a causa, não. O Caio Martins era efeito. O Caio Martins era efeito porque Niterói representou a resistência do Brasil, companheiro. Eu às vezes falo isso, e às vezes eu estive com os companheiros jovens da universidade. E em passar para mais de 5 jovens, mulheres inteligentes, filmando no meu escritório. Eu disse, por que Niterói? Elas queriam saber o que houve, igual a portuguesinha. E eu passei para a portuguesinha o que houve em Niterói. Niterói foi o centro da resistência no Brasil, companheiro. Desde 1960, desde o problema da renúncia de Jânio, Niterói foi o centro da resistência, porque o Rio de Janeiro era governado por quem? Por Carlos Lacerda. Não permite. A polícia era terrível. E o pessoal se deslocava para Niterói, porque Niterói havia uma franquia democrática, havia um processo de luta. A Praça Martim Afonso era um centro de luta contra o que estava acontecendo contra o Brasil. O problema da remessa dos lucros estrangeiros, o problema da reforma agrária que o pessoal fala em Pernambuco, com o Julião, as ligas camponesas, mas Niterói tinha assentamento, o Estado do Rio tinha um assentamento. Irênio de Matos Pereira era o gestor do assentamento, porque o governo do Estado do Rio partia para um processo democrático de solução agrária das terras devolutas. Niterói representou isso. Niterói foi o centro da luta do petróleo. O petróleo não tinha como lutar o petróleo no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Rio de Janeiro era a capital federal de quem
Quem dominava lá era o Cecil Boré. A União Fluminense dos Estudantes passou a assumir a responsabilidade da luta, e a campanha do petróleo lá veio para Niterói. A Praça Martim Afonso se encheu de torres de petróleo, de madeira, e a mocidade, o povo falando. Niterói houve o primeiro comício na ditadura Vargas em 42, que rompeu a ditadura de Vargas e foi obrigado a luta antinazista. E o presidente da UF, que era Antônio Carlos Guimarães, está vivo lá em Brasília, com 90 e tantos anos. Então eu passei para essa menina, por que Niterói foi avassalado? Por que Niterói foi invadido? Os lares de fluminenses lutadores, advogados, operários, vice-operários, os sindicatos foram invadidos, porque Niterói representava o centro de luta, e o exército brasileiro avançou de maneira solerte, violenta contra Niterói. Passou a ser tudo comandado pelo exército. Aí surge o Caio Martins. O Caio Martins, companheiro, não há vergonha para Niterói, não. O Caio Martins representa para Niterói o quê? A luta que Niterói travou. O ódio deles contra Niterói, porque não tinha onde botar preso. Não tinha onde botar preso. No começo foram mais de 1.200 presos. No final, eu fui um dos últimos a sair do Caio Martins. Um dos últimos. Eu entrei em contato com o comandante, que era da Polícia Militar. Ele virou: Manuel, vou te dar um dado. Passou pelo Caio Martins mais de 1.800 pessoas. Então, companheiros, essa menina, quando eu contei essa história, ela virou e disse assim: então Niterói é a glândula do Brasil. A glândula do Brasil. A glândula em Portugal foi uma aldeia, uma cidade perto de Lisboa, que agasalhava os lutadores antifascistas e sofreu uma represália violenta, perseguição violenta dos seus habitantes. Então, ela sentiu isso. Quando ela passou para mim que Niterói era a glândula do Brasil, para mim, mudou o centro do meu depoimento. Eu passo, aí eu digo para o companheiro Jordano, digo para o companheiro Fernando, a discussão é da memória de luta do povo de Niterói, do estado do Rio de Janeiro, contra a ditadura, contra a ilegalidade, contra o estado de tirania que se implantava. Niterói foi a sede, desde o começo. Isso daí você pega a história de Niterói. E Niterói, companheiro, Niterói, o primeiro deputado negro foi eleito por Niterói. Claudino José da Silva, morava no Morro do Estado e não se mudou, mesmo deputado, foi cassado. O livro de Carlos Marighella fala em Claudino José da Silva, no seu discurso, da dificuldade que ele teve, porque ele era um operário. E o discurso foi feito por Jorge Amado e Carlos Marighella. Só que o livro não conta como é que Claudino se portou. No começo, na Assembleia Constituinte em 46, Claudino começou a falar. Dentro do discurso feito pelos camaradas Jorge Amado e Carlos Marighella. Ninguém dava importância. Claudino Claudino parou. A galeria era toda de Niterói. Era a Juventude Comunista de Niterói, universitária. Posso citar uma porção de nomes. De repente, um companheiro chorando gritou: Claudino, fala, Claudino. Claudino aí começa a contar que vocês são
vendo, vocês estão diante de um negro que é neto de escravo, que até 28 anos foi analfabeto, mas está aqui hoje pela vontade do povo do Estado e do povo de Niterói. Aí a turma houve um alvoroço danado e Claudino começou a contar a vida dele, sofrida dele, de operário, de luta, e da luta do povo de Niterói. Dois caras se levantam, dois parlamentares se levantam. Na época, eu e minha companheira não sabíamos quem era. E os nossos companheiros não sabíamos quem era. No livro o biógrafo diz quem eram os parlamentares. Gilberto Freire e aquele presidente da ABI. Barbosa Lima Sobrinho. Então, Niterói, minhas companheiras, essa memória tem que ser resgatada, porque na Praça Martim Afonso se reuniam os companheiros jovens em torno de dois velhos lutadores. Dois velhos lutadores. Um era um anarquista português, Joaquim Neves, e o outro era o Tarcísio Costa, advogado. A gente se reunia em torno dele para ouvir as histórias dele. Um companheiro nosso, Gerson Bussi, que já foi embora, que estava lá na galeria, já foi embora, virou para o Joaquim Neves. Joaquim Neves, você fica contando história para a gente, inventando. Ele vira para o companheiro Gerson Bussi e diz: eu tenho história para contar. Você vai ter história para contar se tiver. Eu tenho história para contar. Sabe por quê, companheiro? Porque o meu paraíso é a minha memória. A memória é o paraíso que a gente não pode ser expulso dele. Então, companheiro Jordano, e o evento, companheiro prefeito, o evento de hoje representa um dado muito importante para mim. Por isso que eu vim. Um dado muito importante, porque é preciso que o povo saiba, a cidade de Niterói foi a fortaleza de luta contra as ditaduras. Niterói está aqui, companheiro. Niterói está vivo. Niterói precisa sentir essa verdade. Foi muito bom, porque eu, no dia 31 de dezembro, faço 90 anos. Vamos ver se dá tempo. Eu dizer para os companheiros da comissão, da minha verdade, o Jordão agora retratou uma porção de coisas que eu contava para ele. Aliás, Jordão Amora, o seu jornal, naquela coluna Painel, não é Painel? Aquela coluna retratou várias fases de Niterói. E Niterói era chamada a França Livre do Brasil. Viva a Força Livre do Brasil, Niterói! Da Revolução Portuguesa. Maria Célia Vasconcelos começou sua militância no movimento estudantil e logo depois integrou o Partido Comunista Brasileiro. Engajada na luta contra a ditadura, viu-se forçada a entrar na clandestinidade em 1975. Só retornando ao cenário político e social